Primeiro, mais uma vez, agradecendo aqui ao governador por toda a receptividade, por a disponibilidade de toda a sua equipe. E houve uma apresentação mútua daquelas obras que são de responsabilidade de execução do governo federal e as obras de execução de responsabilidade do governo do estado. Em relação às BRs, tanto a 101 como a 235 são responsabilidades do governo federal. O Ministério do Transporte estava presente através do seu secretário, juntamente com o DENIT. E assim como o governador acabou de dizer, o trecho norte ele estará com suas obras de artes e obras complementares à duplicação da via concluída até o final do primeiro semestre de 2026. O trecho sul ele está sendo contratado num modelo de contratação integrada, que você contrata o projeto executivo e a obra junto. Os primeiros lotes são 4 lotes agora em julho. Então o primeiro lote contrata em julho, vai desenvolver projeto aí de 4 a 6 meses e logo depois do projeto a obra se inicia. E até o mês de setembro a expectativa é que licite os outros 3 lotes na mesma modalidade, ou seja, de contratação integrada, e a partir daí nós teremos os 4 lotes em andamento. A 235 está em andamento a execução do projeto, porque ela se trata de uma duplicação dentro do estado de Sergipe. O governo federal ampliou bastante a execução dela em outros estados, porque aqui nós estamos pedindo a duplicação da 235. Em outros estados sequer ela era pavimentada, ainda era trecho de barro em outros estados. Então nós avançamos em colocar asfalto em toda a 235, por onde ela passa em outros estados, e agora estamos debruçados para fazer o projeto de duplicação aqui dentro de Sergipe. Isso não é só em Sergipe, há uma diferença gigantesca do que o outro governo passado investiu, do que o governo Lula está investindo. Só na infraestrutura rodoviária, o investimento equivale a 4 vezes mais do que está sendo investido, do que foi investido no governo passado. Seja em rodovias executadas direta pelo governo federal, seja em processos de leilões e executadas através das concessionárias. Houve uma mudança muito substantiva das contratações. Isso vale não só para as rodoviárias, mas para obras de infraestruturas, por exemplo, de portos, de aeroportos. Houve uma multiplicação por 5, por 6 vezes o volume de contratação. É por isso que nós temos 2 anos seguidos com o PIB crescendo de forma muito robusta. Isso é raro no Brasil, a gente tem uma sequência de 2, 3 anos com o PIB crescendo de forma sustentável. Normalmente os economistas caracterizavam o crescimento da economia brasileira como chamado voo de galinha, né? Você sobe um pouquinho, daqui a pouco baixa de novo. E nós já estamos há 2 anos, com certeza teremos o 3º ano seguido de crescimento muito robusto do PIB brasileiro. E quando o PIB cresce, quando a economia cresce, significa que nós estamos gerando emprego. Por isso, em apenas 2 anos, geramos 3.200.000 empregos novos no Brasil. Temos a menor taxa de desemprego da história do Brasil. E temos, nesse momento, a maior massa salarial já paga na história do Brasil. Ou seja, isso tudo é resultado não só de investimento público, mas de muito investimento privado, articulado, incentivado, apoiado, estruturado por ações governamentais, como uma mudança completa da política fiscal, da política de incentivo às cadeias produtivas. Do projeto Xingó, esse projeto é antigo. Desde o primeiro momento que nós conhecemos o projeto, vimos que ele tinha na conceituação muita fragilidade. Entre eles, a demanda apresentada incluía municípios do estado da Bahia, por exemplo, como justificativa. Estava lá na justificativa que precisava abastecer, por exemplo, Paulo Afonso. Paulo Afonso está em cima do lago, então Paulo Afonso não precisa do canal para ser abastecido. Então o conceito e o projeto está sendo adequado. Houve questionamento evidente com essas fragilidades do Tribunal de Contas da União, e nós vamos acelerar essas definições, e por isso eu convidei o governador na semana que vem para ir lá, para que possamos fazer uma nova reunião com o Ministério da Integração, com a Codevasf,
para que possamos redefinir e conceituar isso, para que os órgãos de controle como o TCU não tenham mais o que questionar, e são questionamentos legítimos e corretos, não estou aqui colocando em dúvida, porque de fato havia, ao longo de muitos anos, não se foi ajustado o projeto de forma adequada, e ele precisa ser feito para passar em todos os órgãos de controle. Do governo federal é 1 trilhão e 800 milhões, nós temos no estado de Sergipe 74, é um valor muito robusto, que envolve investimentos, como eu disse, direto do governo federal e de empresas do governo federal, como a Petrobras. Mas eu posso garantir a vocês que não só para Sergipe, mas não só para o Nordeste, mas para todos os estados brasileiros, é o maior investimento da história do país. Em nenhum momento, nenhum estado teve esse volume de investimento, algo parecido só no segundo governo do presidente Lula. Fora isso, nada parecido, mas eu quero aqui informar e compartilhar que, além do volume, há uma diferença muito grande, porque nós restabelecemos no país o conceito de pacto federativo, de respeito aos estados e aos municípios. Por que isso? Porque o presidente da República não definiu com seus ministros, no gabinete dele, essas obras. Nós chamamos todos os governadores eleitos em 22 para se reunir com o presidente, para reunir com a Casa Civil e ouvir deles, ouvir dos prefeitos quais eram os projetos prioritários. Obviamente a União tinha algumas opiniões e nós acordamos com todos os governadores, independente de partido político, um conjunto de obras escolhidas conjuntamente. Então eu quero aqui mais uma vez agradecer a parceria com o governador e estamos trabalhando junto para transformar essa escolha conjunta em que 100% dela esteja em execução no curto muito... Olha, não em valores, né? Eu quero diferenciar isso porque são coisas diferentes. Quando a gente fala de valor, uma estrada, por exemplo, duplicação da 101, duplicação da 235, são valores muito elevados. Então, como valor, os maiores valores estão no governo federal, execução do governo federal e em seguida do governo do estado. Quando se trata de quantidade, sem dúvida, quantidade são com os municípios. Nós estamos falando de muitas creches, de escolas de ensino fundamental, escolas de ensino técnico, de obras de CAPS, de obras de saúde, unidade de posto de saúde, ou seja, unidades que individualmente não são valores tão robustos. Uma escola de tempo integral custa 7, 8 milhões, uma creche custa em torno de 5 milhões, mas, ou seja, são muitos municípios, então isso, mesmo que seja 5 obras por município, vezes a quantidade de municípios, nós temos um volume muito grande.